Olá, amigos! Aqui é Nil do canal Naturalmente Frugal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu mantenho o meu fermento natural no método do frasco vazio. Esse método é muito prático e econômico porque nele não há descarte de massa, como no método tradicional. Afinal, fazer o pão já é trabalho suficiente. Eu não quero ter que ficar inventando receitas e maneiras de utilizar a massa descartada, para não desperdiçar farinha orgânica. Vamos partir do princípio que eu quero que meu fermento esteja ativo, pronto para ser usado numa receita hoje à noite. Então, eu começo alimentando meu fermento hoje de manhã. O método é muito simples. Como o nome já está dizendo, eu mantenho um frasco vazio na geladeira, com apenas resíduos do fermento natural que eu usei na última receita de pão. Eu então acrescento o equivalente a 20 gramas de água, misturando bem para hidratar os resíduos de fermento endurecidos no frasco. A propósito, eu aprendi esse método com um rapaz chamado Jack, do canal do YouTube Bake with Jack. E eu vou deixar o link do vídeo dele para quem tiver curiosidade. E como eu não fiz nenhuma alteração no método dele, eu gostaria de dar o crédito ao rapaz por essa ideia genial. Agora eu acrescento o equivalente a 20 gramas de farinha e misturo bem. Eu estou alimentando o meu fermento para fazer uma receita de muffin inglês hoje à noite, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. É uma receita super simples. Esse muffin é tradicionalmente assado na frigideira e não precisa que o fermento esteja super ativo, porque leva bicarbonato de sódio na receita, que ajuda no crescimento da massa. É uma receita, então, ideal para fermentos jovens. Por isso, eu só vou alimentar o fermento 2 vezes. Caso eu fosse fazer pão com esse fermento, eu alimentaria ele 3 vezes, antes de usá-lo na receita. Vamos ajustar o elástico para marcar o tamanho da massa. Esse elástico ajuda a visualizar o crescimento da massa. Deixe a massa descansar por 3 a 4 horas num local mais quentinho da sua casa, como dentro do forno desligado ou de um armário da cozinha. Agora vamos alimentar novamente o fermento. Outra variável que define quantas vezes o fermento tem que ser alimentado, além do tipo da receita que você vai usar o fermento, é quanto tempo o seu fermento ficou guardado na geladeira. Quanto mais tempo o fermento ficou guardado na geladeira, ele vai precisar ser alimentado mais vezes para voltar a ficar ativo e pronto para ser usado numa receita. Nesse vídeo, o fermento ficou guardado na geladeira por uma semana e precisou ser alimentado 2 vezes, uma de manhã e uma à tarde, para que o fermento ficasse ativo e pronto para ser usado à noite. Agora vamos alimentar o fermento pela segunda vez com mais 20 gramas de água e mais 20 gramas de farinha, seguindo o mesmo procedimento anterior. Ajuste as quantidades de água e farinha de acordo com a quantidade de fermento que a sua receita pede. O tempo do descanso do fermento após ser alimentado depende da temperatura da sua casa, mas geralmente varia de 4 a 6 horas. Se você quiser deixar o fermento passar a noite toda descansando, é só dobrar a quantidade de farinha e de água. Tampe o frasco e deixe a massa descansar. Dessa vez eu deixei a massa descansando por 6 horas. Aqui está o meu resultado final. Veja quantas bolinhas, que lindo! Se fosse para fazer pão, eu alimentaria esse fermento mais uma vez para fazer o pão amanhã. Você vê quando o fermento está pronto para fazer pão, quando a marcação do elástico mostra que ele dobrou de volume. Mas para minha receita agora de muffin, o fermento está ativo o suficiente.
Agora eu vou guardar meu frasco vazio desse jeito na geladeira, até quando eu estiver pronta para fazer outra receita. Espero que tenham gostado do vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima receita. Bye!